Olá pessoal, eu sou a Lili Dias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Os Ricos Também Choram, o remake produzido pela Fábrica de Sonhos, que teve Sebastian Bulli e Cláudia Martins no seu elenco. Será que esse remake foi bom? Será que teve mais ponto positivo que negativo? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, a Televisa esse ano resolveu fazer o remake da novela Os Ricos Também Choram pelo projeto Fábrica de Sonhos, né? Que são aqueles remakes em formatos de séries com bem menos capítulos, né? Mais modernizados e tudo mais. E aí pegaram Os Ricos Também Choram, né? Aquela novela lá dos anos 70, que foi a primeira novela exibida aqui no Brasil pelo SBT e que teve também já um remake em 1995. Aliás, um remake muito famoso, Maria do Bairro, né? Com Thalía e Fernando Colunga, né? Uma das novelas mais icônicas mexicanas. Eu acho que todo fã de novela mexicana já viu Maria do Bairro ou já ouviu falar. E aí eles quiseram pegar, vamos dizer, esse desafio, né, de fazer uma nova versão de uma novela que todo mundo já gosta, que todo mundo lembra, né? Difícil, né? Porque a gente sempre acaba comparando. Mas, no geral, esse remake da Fábrica de Sonhos foi um bom remake, né? Eu não vou dizer que foi melhor do que as outras, não foi. Não foi a melhor novela do mundo, mas é uma novela que pelo menos conseguiu ir levando a sua história, conseguiu modernizar certos pontos, mudar outros, né? E pelas mudanças que eles fizeram, até eles conseguiram acertar, apesar de terem errado em outras. A gente sabe que o casal protagonista, né, Mariana e Luiz Alberto, porque eles levam os nomes dos personagens de Os Ricos Também Choram, apesar de ter alguns elementos também de Maria do Bairro, são interpretados pelo Sebastian Bulli e pela Cláudia Martins, né? Sebastian Bulli, todo mundo sabe, é aquele galã, né, que faz várias novelas. Esse deve adorar trabalhar, porque ele não para de trabalhar. Sai de uma novela, entra na outra. Sai de uma novela, entra na outra. Coitado, precisando de mais férias urgentes. Mas a gente sabe que ele atua bem, por mais que, óbvio, que ele não tem cara de 20 e pouquinhos anos, né? Fazer o quê? Mas o cara atua, tá tudo certo, né? Então a gente deixa pra lá. E aí temos a Cláudia Martins, né? Cláudia Martins, sim, passa muito bem pros seus 20 e poucos anos interpretando a Mariana. Uma coisa que eu gostei na Mariana dela é que ela fez realmente a Mariana dela. Ela não é parecida nem com a Mariana de Os Ricos Também Choram, nem com a Maria de Maria do Bairro, né? Uma personagem assim mais empoderada, bem alegre, forte, apesar de ser meia tapada, né? Porque tem várias situações ali que ela foi muito tapada. O que eu não gostei na Cláudia Martins é que a menina não sabe chorar, gente. Foi triste. As cenas em que precisava de carga dramática, dela chorar, aquilo tudo, eles tiveram que usar até lágrima digital, gente. Vocês acreditam nisso? Mas enfim, né? Isso eu achei um ponto negativo pra trama, porque precisava de mais emoção, mais intensidade em certas cenas e não tivemos, né? Não só por causa da atriz, mas por causa da produção, porque, gente, bota um colíriozinho pra ela chorar alguma coisa, nem pensaram nisso, tipo, ela não sabe chorar, tá tudo certo, vai dar audiência do mesmo jeito. Não sei o que eles pensaram. Outro ponto negativo que eu achei na novela foi que é uma novela de 60 capítulos e eles só deixaram praticamente 12 capítulos para a segunda fase. E isso eu achei assim que ficou ruim, porque a segunda fase é que mais tem coisa, e é a que eu mais gosto assim de Maria do Bairro, né, que eles fizeram mais parecido com Maria do Bairro. E o que acontece? Eles gastaram trocentos capítulos, a primeira fase que não precisava, com plots desnecessários, personagens que não interessavam nada, porque nessa versão tem mais personagens ainda, mais tramas secundárias e chatas nas suas outras versões. E aí, né, acabou tomando tempo, né, de coisas que poderiam ter passado na segunda fase que pegou fogo, né, que era a vingança da Vila Soraya, que prometia mesmo, foi tudo muito corrido. Isso foi um ponto negativo na novela. Eu acho que seria legal se fosse 30 capítulos a primeira e 30 capítulos a segunda, né, mas enfim, não sei por que eles não acharam isso. E o que acontece? A Vila Soraya, né, que era a que a gente estava esperando ver, interpretado pela Fabiola Gajardo, ela na verdade ela só apareceu mesmo na segunda fase, porque na primeira colocaram o Leão, né, um personagem lá
que também fazia várias tramóias, várias artimanhas, até junto com a Soraya e tal. Então dividiu as maldades ali na primeira fase. Se deixassem ela reinar, eu acho que teria sido muito melhor, porque esse personagem do Leão também não gostei, não sei nem pra que tava ali. Né? Podiam ter tirado ele e deixar tudo com a Soraya que ela dava conta, porque a Fabiola Guarjado, sim, atuou muito bem. Logicamente não superou a Itati, ela fez a Soraya dela, que foi muito legal, uma Soraya muito cínica, muito, assim, muito fria, muito calculista, que sempre estava pensando no que ia fazer, e na segunda fase, então, ela devia ter feito vários clones dela para ela poder fazer tanta maldade em tão pouco tempo. O Luiz Alberto, dessa versão, né, eu acho que eles humanizaram um pouco mais o personagem, que eu acho que foi melhor, né? Eu lembro muito do Luiz Fernando, né, de Maria do Bairro, que era um mulherengo, né, o pobre menino rico, que foi enganado por uma mulher e tudo mais, ferido, coitado, e por isso queria sacanear a Maria e acabou se apaixonando. Nessa versão, ele, lógico, é o pobre menino rico, mas ele tem razão disso, porque quando era pequeno, o irmão dele morreu porque eles foram nadar ali, tava tendo a festinha no iate, seus pais estavam na festinha, eles foram nadar e o irmão morreu e ele não conseguiu salvar o irmão. Então ele carregou essa culpa de não ter salvo o irmão e o pai também acusava ele, né? Que ninguém merece. Como é que uma criança vai ter culpa da morte de outra, né? Aí a gente vê que eles não têm uma relação boa. A mãe surtou completamente, né? Muito bem interpretada pela Zella Robson, que roubou a cena várias vezes. Essa mulher estava maravilhosa. E depois, por causa disso, né, de como ela lidou com esse luto, ela acabou se separando do Dom Alberto Salvaterra, né? Coisa que não tinha nas outras duas novelas. E aí o Dom Alberto se casou com outra, a Daniela, que já tinha um filho, Santiago, né? Então acabou criando uma rivalidade, né, entre o Luiz Alberto e o Santiago. O Luiz Alberto acabou tendo vício de jogo, vício de bebida e tudo mais, sendo mais rebelde, e o pai não gostava nada do que ele fazia, comparava com outro cara que não é nem irmão dele. Então, tem uma dinâmica familiar muito mais complicada. O Dom Alberto, apesar desse deslize aí de pai que culpa o filho pela morte do outro filho, né, ele foi interpretado pelo Guilherme Garcia Cantu e tava fenomenal. Tanto que muita gente lá no México não aceitou quando ele morre, né? Que na passagem, né, da primeira fase para a segunda, né, vamos dizer assim, tem a morte dele. Né, o que não aconteceu em Maria do Bairro, né, que vocês sabem que eles só viajam, tal, deixam a casa, né, para o filho e para Maria, mas nessa versão resolveram matá-lo, né, o Dom Alberto, que foi o leão que matou, né, não foi a Soraya, e aí, né, ele, tadinho, morreu, né, nessa armação, para ter essa briga pela empresa e tudo mais, né, porque eles botaram mais presente a empresa Salvaterra no contexto. Aí depois a gente tem a história da traição, não é? Ou o Luiz Alberto achar que foi traído e não foi, né? A primeira novela em que Sebastião Rulli não aceitou ser corno, gente. Ele vai ganhar um prêmio, porque nas outras que ele fez, ele não podia perder a mulher, mas ele podia ser corno. Bom, brincadeiras à parte, né? Nessa versão a gente já sabia que ia ter essa história, porque é a problemática, a Mariana, né, perder o seu filho e tudo mais. Então, o que acontece? Nessa versão, eu gostei bastante porque foi bem trabalhado o plano da Soraya, né? A Mariana sempre ficou amiga do Santiago, até porque a sua melhor amiga, Britney, que era uma personagem que eu nem lembro se ela tinha amiga ou a Maria ou a Mariana, se tinha na personagem totalmente sem relevância. Nessa novela, elas colocaram essa personagem Britney, que roubou a cena várias vezes, até por a personagem ser muito boa e a atriz também ser muito boa. E aí ela sempre se aproximou muito do Santiago e o Luiz Alberto sempre teve aquele ciúminho, né? Porque já não se dava bem com ele e tudo mais. E aí o que a Soraya armou? A Mariana disse que ia na Britney falar com ele. Mas aí ela resolveu passar no Santiago. Quando ela foi se encontrar com o Santiago, ela ganhou um balde de tinta no meio da cabeça. E ficou toda branca de tinta. Aí o Santiago falou, não, entra aqui, né, que tava fazendo a obra do negócio dele lá. E aí ela foi, tomou banho para tirar a tinta e vestiu a roupa dele, né, para poder sair. E aí sentou na cama dele, junto com o Santiago, conversando. Só que já tava ali um negocinho filmando, né, os dois ali junto, conversando, se abraçaram, ela com a roupa dele, cabelo molhado. E essa fita foi parar na mão do Luiz Alberto.
Óbvio que ele ia achar que era corno, né, gente? Com uma fita dessa. Essa foi realmente uma boa armação. Eu gostei disso, né? Aí ele ficou pé da vida, não queria mais ficar com a Mariana, apesar que ele não desconfiou da paternidade do seu filho, né? Ele achava que era o pai. E aí resolveu ir embora, foi pro Brasil, pra São Paulo e tudo mais. E a gente vê que ela passou, né, a gravidez sozinha e tudo mais, como foi nas outras duas novelas. Eles não modificaram isso, né, chateado com ela, porque ela traiu ele e tudo mais, e aí ela tem um filho, e aí ligam pra ele, e ele acaba voltando pra poder conhecer o filho, mas mesmo assim não perdoa a Mariana, porque acha que ela traiu, né, e ficou nisso. Aí um belo dia, ela resolveu passear com o bebê no parque. E aí vimos outra armação da Soraya, porque a Soraya já tinha sumido com o cachorrinho dela, o Pulguento, sim, em homenagem a Marimar, ela fala na novela. E aí ela soltou o Pulguento, né, pra Mariana. A Mariana só correndo pegou o Pulguento, quando eu olho, cadê o filho dela? Foi roubado. Exatamente, nessa versão, o Betinho, que é o filho da Mariana, foi roubado a mando da Soraya. E a Soraya queria que o cara matasse o bebê, mas ele desistiu da história quando ia queimar lá o bebê, e aí ele só botou fogo na casa e entregou para o amigo dele, né, que tem um casal de amigos que sempre quiseram ter filhos, mas não conseguiram, e aí deu para eles criarem, né. Então ali nós não temos a Agripina, né, e a Mariana ficou louca, igual em Maria do Bairro, mas tudo bem, teria que realmente ser feito diferente. Mas e aí falaram que a criança morreu porque acharam a medalhinha da criança na casa que pegou fogo. Gente, não vai ter os restos mortais da criança ali na casa? Bom, enfim, né, deram como morta, mas ela no coração dela, ela sabe que a criança não morreu. Bom, e no final da primeira fase, a Soraya não é jogada de cima do prédio e é dada como morta, assim como aconteceu em Maria do Bairro. Não, ela acaba matando o Leon, né, e aí é presa por ter matado o Leon, e a mãe do Luiz Alberto, que mandou um detetive lá para poder espionar o Leon, acabou, vamos dizer assim, tendo uma fita em mãos mostrando que a Soraya jogou o cara lá de cima embaixo, né, depois de ter matado ele. Então apresentou no julgamento, Soraya ficou presa 18 anos. Então se passa 18 anos e a Soraya está lá presa. Uma coisa que eu gostei na novela, porque se fosse a mesma coisa que aconteceu na Maria do Bairro, ia ser chato, né? A gente, né, não ia gostar. Então eles fizeram de uma forma diferente. Então quando a Soraya sai 18 anos depois, ela já sai com sangue nos olhos querendo se vingar, né? Porque ela passou 18 anos por causa de todo mundo, né? Todo mundo tem culpa, menos ela, né? Ela se esqueceu que foi ela que matou, mas enfim, tudo bem, né? Nossa vilã, então ela sai para se vingar, né? Então nessa segunda fase a gente vê que a Mariana, ela lidou com a dor de perder o seu filho, fazendo como se fosse uma ONG, né? Para poder ajudar outras pessoas que perderam os seus filhos. E isso distanciou ela do seu marido, porque a gente sabe que depois que ela, né, deu o bebê em Maria do Bairro, né, nos Ricos Também Choram, aconteceu a mesma coisa, ela se distanciou do Luiz Alberto. E aí o Luiz Alberto, né, acaba voltando pra jogatina, acaba bebendo, sendo influenciada lá, né, pela cúmplice da Soraya e tudo mais. Nessa versão eles não adotam a Tita, não existe a Tita, né, eles não adotam nenhuma criança, né? E aí ela rapidamente, né, já na segunda fase, ela já acaba encontrando seu filho, que o próprio rapaz que cuidou, né, do Betinho, que recebeu, né, o filho, vamos dizer assim, dela de presente, ele acaba contando a história para ela faz o exame de DNA e descobre que realmente ele é o seu filho. E diferente de Maria do Bairro, ela vai e conta logo pro Luiz Alberto que é o seu filho, né? Ela não fica naquele mistério que não conta, ele acaba achando que é o amante, né, da Maria. Isso não acontece nessa versão, ela conta logo pra ele, e aí a gente vê que a Soraya, que tá em todos os cantos pra se vingar, ela acaba descobrindo, então ela quer, né, fazer a sua vingança. Então nós não temos assim, um envolvimento realmente entre ela e o Betinho que teve na Maria do Bairro, né, entre a Soraya e o Nandinho, assim como a sua enteada não tem deficiência física, né, que a Alicia, na versão da Maria do Bairro, era deficiente, ela ficava maldita aleijada. Apesar que eles fizeram a cena, né, do maldita aleijada, né, aquela cena icônica da Itati e Maria do Bairro, fizeram, só que não souberam fazer nem parecido, né. Primeiro, a Soraya jogou
a mãe do Luiz Alberto pela escada rolante do shopping. A mulher deve ter se quebrado toda, ficou toda ruim na cadeira de rodas por culpa da Soraya. E aí a Soraya matou a enfermeira dela, assumiu o posto da enfermeira, né, e jogou lá no chão, bateu na mulher e gritou maldita aleijada. Agora, pra que teve isso? Não sei, só pra falar a frase da Itati. Só, porque assim não entra nexo. Então ela vai armando várias coisas, vira presidente da empresa Salvaterra, ela faz o diabo a quatro nessa segunda fase e aí culmina no final. Aí, né, eles estavam com preguiça de fazer o final e falaram assim, vamos copiar o final da Maria do Bairro que ninguém vai notar, só pode ser. Aí o que aconteceu? A Soraya foi, sequestrou a Mariana e o Betinho levou para uma cabana. Lógico, muito bem mais construída do que na Maria do Bairro. E aí depois levou o Luiz Alberto. E aí confessou todos os seus crimes e foi lá botar fogo. Mas como na versão da Maria do Bairro, ela botou fogo e acabou presa no próprio fogo, morrendo queimada. Igualzinha a Itati Cantoral, igual a Soraya e Maria do Bairro, foi igualzinho. Só que eu acho que o efeito ainda foi pior. E aí Luiz Alberto conseguiu salvar a família, eles saíram de lá, né? E ficaram bem e terminou renovando os votos, né? A Mariana, Luiz Alberto renovaram os votos e ela anunciou que estava grávida de novo. Né, assim, uma coisa muito nova para a novela, né? Então, assim, o final foi chato, né? E igual a Maria do Bairro. Então, assim, eu não gostei do final. Mas, no geral, a novela foi boa. Lógico, pecou em certas coisas. Se ela fosse mais ágil, ela teria sido melhor. Acho que pecou muito nisso. Mas não foi uma novela ruim. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse remake da Fábrica de Sonhos? Os ricos também choram? Deixa nos comentários tudo que vocês acharam. Se vocês concordam comigo, se não concordam, deixe nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!